O Brasil está desgovernado. Ovo com preço de picanha, dança de ministros, perda de apoio até mesmo da sua assessoria de imprensa, que a gente chama de Globo News, gafes atrás de gafes, ESG torando no Rue BR, enquanto o mundo abandona a agenda, Janja atrapalhando o meio de campo, influencers perdendo o fio da meada vendo que defendem incondicionalmente um governo que só faz burrada. Será que o fundo do poço do governo Lula tem alçapão? Perdão pelo... óbvio, né? Como é que é o nome disso? Clichê. Ah, Mais um clichê. perdão pelo clichê, Carlão, eu sei que você não gosta. A cada pesquisa, a popularidade do presidente Molusco está mais baixa. Lula anda mais desvalorizado do que a cotação do real. Mas será que o governo petista chegou ao seu ponto mais afundado, mais desgraçado, mais... E o Alckmin estaria esquentando as chuteiras para chegar dizendo que arrumou a casa? Ainda que continue levando o Brasil para o buraco caso o comedor de ovos de jabuti seja derrubado? E nós, brasileiros, o que nos espera daqui para frente? Estamos perdidos ou ainda há esperança? Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. Para falar sobre isso e muito mais, temos os Elementers de sempre, os que sempre estão no fundo do poço, raramente saem, né? Tem uma coisa que eu conheço bem, é o fundo do poço. Conhecem Vocês estão vestidos iguais de novo. A gente combina. Você não leu o e-mail? O dress code era hoje calça jeans e camiseta Camisa preta. O Arthur tá certo. O Arthur tá certo. Temos aqui... Mas ele tá sem calça. Eu o posso Arthur. apresentar um negócio? Não, eu tô de calça. Meu Deus do céu. Temos aqui Lucas Honorato, para começar. Isso, então. começa. Brutal, it's over. Sobra nada pro Lulinha. O maior ídolo de Zilmar Jato, eu não lembro o nome do cara direito, Zilmar alguma coisa. Luigi Marnoto, Carlos de Freitas e nosso Arthur, como é que você fala? Remoto. A memória tá difícil. Arthur Remoto. Arthur Remoto Machado, sempre de algum lugar do planeta que a gente não sabe qual, porque afinal de contas... Tô em casa, já voltei. algum ponto deste globo. Você tá no Brasil? Não, tô em casa em Portugal. Portugal. Ele não é mais brasileiro, é português já. Ele fugiu, né? Ficaram sabendo. Não, essa coisa de agentes tem que estar sempre num lugar assim. Num Que lugar você diferente, jogou né? Interpol? Lembra do Interpol? Alguém aí lembra do jogo Interpol? Sim, Cara, era muito era legal, muito porque um dos jogadores, ele só Era- aparece a cada 5 jogadas, assim, de repente. E aí você fala, opa, tem que ir atrás dele, aí ele some. É o Arthur, assim. De repente ele aparece num lugar do tabuleiro que ninguém sabe. Mas olha, hoje chegou na hora certa. Olha, Entendeu? Ó, hoje tá de parabéns. Eu tô super chateado. Pô, eu tô sofrendo crítica, cheguei na hora certa, liguei, tudo ligando, funcionando. Não, Liguei tá perfeito. a câmera virtual correto, não me atrapalhei. Pô, Tudo certo, tudo bonito. tudo certo. Você tá gravando? Tô gravando, Olha só, beleza. quer dizer, tomando realmente café. tem algo errado. Cuidado com os temporais hoje, hein, pessoal, que pode Verdade. acontecer. Não esqueçam de comentar, compartilhar e assistir os nossos conteúdos do canal. Temos Geoeconomia, temos Distopia, muita coisa aqui. Assistam os conteúdos, vá nas nossas playlists no canal do YouTube, assista a gente no Instagram, que também é outro conteúdo diferente daqui. Não deixe de conferir os nossos conteúdos do Quinto Elemento e vamos seguir com o programa aqui. Comentem, compartilhem, isso é muito importante pra gente. Nessa sexta também saiu Trocando as Bolas com o Luigi Bacana e eu. E dei joinha, que isso é importante pro canal, para as pessoas verem, mais gente ver. 3 Então, temporais. falando em temporal, o governo Lula está, assim, sabe quando você começa, vou falar de música, porque é o que eu faço, né, o que eu fazia. Você começa o show tocando, a música entra meio errado, e começa errado, vai tudo Vai tudo a errado. coisa Aí vai vai ladeira cada um vai abaixo, pra você um tenta lado, voltar, aí tem uma introdução que acerta, você fala, opa, agora vai, e aí parece que o governo tá meio assim, aquele jogo de futebol também, que o cara... Truncado. É o Corinthians ontem. Foi quase isso, mais ou Ontem, menos. do dia da gravação, que hoje é hoje- quinta-feira, pra quem não sabe. Quinta-feira, ontem quarta-feira. E, Teve cara, jogo do Corinthians ontem, não? Teve jogo do Corinthians ontem, pra Meu nossa primo tava desgraça. lá. Olha só. Meu primo é corintiano. Mas, Seu primo foi lá? falando em Corinthians também, né? Sofreu. É O o time presidente do painho. corintiano. né? Mas e aí, o que vocês acham? Não tem volta mais? Eu acho que a única preocupação é que isso é teoria da conspiração, né, que eu gosto. Parece que é uma armação para espirrar o Molusco, entendeu? E a turma do Chuchu tomar conta da parada. Porque quando você vê que a Globo
abandonou a coisa, o barco, entendeu? Começa a detonar o cara, chamar ele de machista porque ele mandou as mulheres embora. Você viu a Sadia? Eu vi. Tipo, recorde de dengue, tem todos os motivos pra mandar ele embora. Todos os motivos. A saúde tá um horror. E os caras falam, eu sou fica Lula. Eu sou fica Lula também, porque... Pronto, faz o L até 2026. Eu tenho um palpite. Já diziam que a gente queria dividir a direita, agora então? Agora a gente tem certeza. Se o Alckmin entrar ali... nós temos fundos. O Alckmin entrar ali, ele não sai mais, aquele filho. Claro, é isso que eu tô Ele não sai mais, porque o Alckmin tem um apoio de muito poder e pouco cabelo, que eu não vou dizer quem é. Sim. Então, tem apoio de muita gente internacional, inclusive. Então, mas isso é interessante, porque muita gente que critica a gente, eu não sei se eles falam isso publicamente, mas em off a galera também quer Lula sangra, entendeu? Todo mundo sabe. Aí, olha, todo mundo sabe que o Alckmin... O Olavo já era contra o impeachment da Dilma, que era muito menos claro a esse momento. Que era golpe, né? Inclusive. Imagina hoje como o que o velho estaria falando. Cara, você vai apaziguar os ânimos... É claro que é ruim, né? Pro povo, assim, mas vai continuar sendo ruim. Essa é o problema. O impeachment, vamos colocar os dois cenários. Impeachment versus fica Lula 2026. No impeachment, primeiro, segundo o nosso baiano lá, ele é muito difícil de passar no Congresso porque o próprio Centrão tá curtindo essa onda aí. Essa onda vamos acabar com o PT, legal. Do sangramento. Então, assim, dificilmente o establishment vai aceitar, até porque o Alckmin sempre foi o cara, né, por trás ali. Ele não é vice à toa. Desde quando ele aceitou ali no começo, já tem essa história de que, no fundo, eles querem que todo esse script, que o Lula... Para colocar mais lenha na fogueira... E o Lula parece que morreu umas 4 vezes já, né? Então, toda hora ele vai e volta. Lula que tem, né? Para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, a gente tem que lembrar que a Lava Jato também era um projeto para acabar com o PT e jogar o PSDB. O PSDB, exatamente. Seria a coroação completa. A turma que hoje é fã de Deltans e Moros... Não podem esquecer que, assim, tentaram investigar FHC, Serra, um monte de gente e não passou nada, né? O nosso querido Reinaldinho, lembra o Reinaldinho Azevedo também? O lance dele era botar a turma do PSDB. Agora tá tranquilo porque o PSDB tá junto lá, né? Cara, eu vi vídeo do canal Meio já, do pessoal falando, eu quero que volte as coisas como eram antigamente, a polarização entre tucanos e petralhas, e não sei o que. Falando sério, né? Então, assim, mas é isso que todo mundo do establishment quer, né? Exatamente. E aí, por outro lado, se ele não cai, a popularidade, dificilmente o Alckmin leva, né, no voto. No voto não leva nem... Aí vão ter que achar alguma outra pessoa que não seja o Lula. E vai ficar... Eu fico assustado, vou te falar por quê. Eu acho que tem tanta coisa por trás disso que é fácil, assim, de pescar dos sinais que estão aí. E essa ingenuidade da direita de achar que esses caras estão pedindo um impeachment, que são super inteligentes, jogando, com eles meu brinco, né, xadrez 4D, enquanto eles estão, dançando a música do sistema. E eu vou botar algumas considerações, tentar ser rápido aqui, né, nelas. Primeiro, todo mundo sabe... até minha filha de 12, a mais nova de 12, né, a Vinha, tô com saudade, hoje ainda não a via, cheguei aqui de viagem, ela já estava no colégio, morrendo de saudade. Mas comprei doces para ela, doces árabes, aliás, um doce espetacular, fiz um jabá ontem no Geoeconomia. Bom mesmo. Mas, enfim, todo mundo sabe que tem um projeto que é um projeto desenhado pelo Temer, com o apoio do Supremo, do Gilmar, que tem sido construído há muito tempo, do Congresso, que é transformar o Brasil num semipresidencialismo. Isso. E esse modelo de impeachment que o Brasil está adotando, se o Brasil tivesse mais um impeachment, por exemplo, agora, você estaria falando desde a Constituição de 88, você teve o Collor, né? Você teve logo depois uma série de pedidos, né? Mas foram pedidos do FHC, impeachment real do FHC, mas impeachment real do Collor. Depois você teve FHC, Lula 1,
quase rodou impeachment. Aí veio a Dilma, impeachment. Pô, entrou o Temer, pediram impeachment. Pedido, então, muito pedido. Você tem uma série de instabilidades institucionais no executivo. Tá? E a melhor forma hoje do Supremo colar isso era ter um pedido de impeachment, agora mais um, o cara falou, você está vendo, mas tinha que ser um semipresidencialismo, porque o parlamentarismo seria, o que a gente está tentando fazer via impeachment, é no parlamentarismo esse voto da perda de confiança, né? Moção de confiança para retirar o primeiro-ministro. Então, em vez do processo de impeachment, a gente tinha que ter um semipresidencialismo. Os caras vão usar isso para emplacar uma mudança de governo. Entendeu? Não acha que mas vai entrar o Alckmin não sai mais. Eles mesmos vão dizer, cara, olha só, a pressão tá muito grande, acho que tem que rever isso, não dá para a cada presidente 4 anos o cara não terminar o mandato, você pegar aí os mandatos, seria o terceiro presidente que sofreu impeachment, né? Então você teria assim, cara, um prazo muito curto, etc. Então você teria primeiro essa visão, a visão de que de fato isso aí seria apenas para apoiar, para mim, uma visão emplacar a mudança do regime presidencialismo para o parlamentarismo, atendendo o sonho do Congresso e de parte do Judiciário. Segundo ponto, eu não sei de onde os caras tiraram, veja só, o tamanho da loucura que se vive. Claro que o movimento de rua foi importante e entrou com justificativa, mas o movimento central da história do impeachment da Dilma se deu única e exclusivamente porque a Dilma tentou emplacar o PSD do Kassab como o maior partido da Câmara, tirando os quadros do PMDB. Foi ali que o PMDB saiu do governo Dilma e pediu ao Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, para partir para cima da Dilma, porque ele perderia o número de maior partido da Câmara naquele momento. A Dilma tentou dar um golpe branco, né, dentro do Congresso ali, na época. Então, os caras dizem, não, mas é um movimento de rua, tirou a Dilma, movimento de rua, tirou a Dilma. O movimento de rua nunca tirou presidente nenhum. Nem o Collor, que história. Daqui a pouco o cara vai dizer, vai acreditar que o Lindenberg, com caras pintadas, tiraram o Collor. Que papo bobo. Então, assim, é de uma ingenuidade política, que é uma coisa que não sei o que esses caras querem, mas é tudo menos a realidade. Eu acho que até dos fatos políticos, entendeu? É que nem eu vendo o jogo do Corinthians com a mesma cueca, achando que vai dar certo, assim. Que vai ser a cueca. Mas eu não acho também, não dá pra desprezar completamente o movimento de rua. Eu acho que tem uma pressão a mais ali. Claro, se o pessoal vê que o clima é outro, a temperatura ajuda. Lembro na época da Dilma, tinha muita gente na rua. Aí o Congresso fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Sim. Mas isso tudo é estimulado, né? Eu acho que mas não é dizer que foi isso. Mas a faca foi subindo para ela só teve que ceder ao ponto que ela ia perder o governo. Isso aí é para botar uma faca na cabeça do Lula para ampliar o espaço do centrão, entendeu? Da base. E ela só sofreu impeachment mesmo porque ela tentou dar o golpe no PMDB. Se ela não tivesse dado o golpe no PMDB naquela época, que foi aquele um voto lá do Eduardo Cunha, aquele famoso voto que estava lá na comissão, não teria passado, cara. Mas aí ele falou, não, vamos tirar ela. Então a decisão de tirar mesmo foi do Centrão. Quem derrubou a Dilma foi o Centrão. Que é exatamente isso. Que é exatamente esse o ponto agora do Kim, que vocês têm falado, que não adianta nada sem o Centrão tomar as ruas. E tem uma outra coisa que a gente tem falado impedir, que é a anistia, e que tem gente presa agora. Aquela mulher do batom que virou símbolo, né? Tá lá, tem filho pequeno. E que é alguma coisa que pode ter, realmente, eu acho, nesse caso, a pressão popular pode ter algum efeito, ainda que seja também, claro, depende de todo o resto e tal. Então, se for para fazer pela alguma anistia, coisa... né? Pela anistia. Eu também acho. Eu acho que faria mais sentido. E essa coisa de sangrar ou não sangrar, não é que saiu o Lula, pronto, resolveu os problemas econômicos, o carinha lá da periferia vai começar a comprar ovo em quilo e picanha em dúzia, entendeu? Não é, né? Então, e a merda é o seguinte, tem também uma outra questão que é o seguinte, é como se o Brasil também entre a cruz e a espada, assim, no final das contas, né? Porque se fica o Lula aí por um tempo, ele vai sangrar, não vai fazer, vai meter o pé na jaca mesmo, como já tá metendo o pé na jaca. Quando o nego vai a público falar para você substituir o seu ovo e a sua carne por cânhamo, que é maconha, e grilo. Calango. Então assim, Calango foi a Globo. Calanguinho. Você lembra daquele vídeo?
Eu tô analfabeto, meu cachorro é analfabeto, todo mundo é analfabeto. É muito bom esse vídeo. Mas o Lula... Um vídeo fake, né? Que fique claro, pra não falar que você tá espalhando fake news. O Lula, ele vai meter o pé na jaca mesmo? E é o que vai acontecer? Olha, tem lugar que a comida vai estar mais cara. Tem lugar que não vai ter comida. Não é que assim, onde as pessoas podem pagar mais, a comida vai estar cara e o sujeito vai comer pior e vai ter menos dinheiro. Ou não vai sobrar dinheiro, ponto, vai atrasar alguma conta, enfim, sei lá. Pra comer. Pra comer. Onde as pessoas não têm dinheiro, não vai ter comida, ponto. Então, é uma coisa que, tá bom, no longo prazo pode ser melhor, mas é um sacrifício. Claro. O negócio é... E é um sacrifício... um não é nosso, né? Exato, tipo, a gente vai comer mal, mas vai comer. Então, assim, tem pessoas que não vão comer. E aí, como é que vai fazer? Saca? Eu acho que daí tem uma questão, pode ser muito carola, mas assim, é uma questão de caridade, das pessoas que estão propondo isso se organizarem também a partir de já, para propor meios de, onde é que vai faltar comida, como que a gente pode fazer para ajudar e se mobilizar, se isso for ser feito mesmo. Porque nós somos cristãos, né, no final das contas, né? Então juntar as igrejas aí e ver o que dá para fazer, porque... Mas aí são projeções, né? A gente não sabe ainda é provável onde vai, né? Exato. Mas é aquela coisa, né? O homem que não conta as suas pedras antes de construir, enfim. Mas eu queria voltar num ponto do que você falou de semipresidencialismo, essa coisa de mudar dessa alteração. Isso tem que ser feito via Constituição, não? Aí eles teriam que fazer uma nova, ou não? Olha só, teoricamente poderia ser não uma nova, pode ser um plebiscito, mas teve uma entrevista do Gilmar, algum tempo atrás, quando o Temer propôs o projeto, eles deram o problema é o seguinte, cara, o Brasil não é, infelizmente, nosso país não é um país sério, não é um país, porque nego pega a Constituição debaixo do braço e interpreta como quer. Então, assim, teve uma interpretação, acharam um caminho jurídico, que foi o Temer que construiu, junto com o Gilmar e mais alguns juristas, ele construiu esse caminho que daria para você fazer isso a partir de uma aprovação no Congresso, uma votação que faria uma reinterpretação da Constituição em alguns fatores, manteria a Constituição, mas iria aplacar com algumas mudanças o parlamentarismo. Entendeu? Até porque é o seguinte, se você pegar a Constituição brasileira, de fato é uma Constituição parlamentarista, né? O Ulisses queria fazer isso, mas Ulisses era parlamentarista, exatamente. Na última hora o povo não aprovou, então a gente tem uma Constituição parlamentarismo no regime presidencialista. A parte do nosso problema também é esse. Agora, veja só, não sei se o Trielli se lembra, não, porque acho que nessa época eu não tinha puxando o fio, tinha um outro programa nosso de política, mas assim que lá atrás o Kim chegou a fazer isso, falar isso em alguns programas dele também, nos primeiros fóruns aqui de Lisboa, nós comentamos aqui no Quinto que já tinha aqui um dos caras que estavam conversando, era o Carlos Blanco de Moraes, que é um dos caras que organiza, são 3 grupos que organizam aqui, né, esse fórum do Gilmar, conhecido carinhosamente como Gilmar Palusa, né, pelo povão aí. Mas é a FGV, o IDP, né, isso no Brasil, e o Carlos Blanco de Moraes. E quando você vai ver, ele tem duas áreas ele escreveu, na verdade, um artigo sobre colonialismo, falando, inclusive ele tem a mesma visão que a gente, que a pauta ambiental é apenas o neocolonialismo no terceiro mundo. Esse artigo é bem legal dele, bem na nossa linha mesmo, que a gente defende a mesma coisa, mas ele tem vários livros sobre sobre semipresidencialismo e semiparlamentarismo, explicando os vários modelos. Então, a inspiração, inclusive, do Brasil para no projeto que foi feito pelo Temer, que inclusive, atenção, existiu uma comissão na Câmara que era formada, até mesmo, quem é que estava nessa comissão, se não me falha a memória, o Marcelo Van Hatten, e estava aquele deputado que tinha também no Novo, que tinha um problema visual, né, uma deficiência visual, não me lembro, que depois não foi reeleito. Esses caras na legislatura passada estavam nessa comissão para estudar o semiparlamentarismo, tá? Que era uma comissão do Congresso. Mas, enfim, então, teoricamente, eles acham que não precisaria de um plebiscito para fazer essa alteração governamental. Eles acharam um caminho jurídico lá para emplacar isso.
Então, respondendo a sua pergunta, Carlão, não teria uma mudança de Constituição, teria apenas uma PEC, por exemplo, e isso seria aprovado pelo Congresso. Agora, a gente está falando aqui... Fala. Não, é que o pessoal na mídia já está discutindo essa questão tem um tempo também, né? E o que se diz, inclusive na mídia partidária, que a secunda o governo paralelo aí, né? É que o semipresidencialismo, ele já é, na prática, efetivado no Brasil, que o golpe já foi dado. Eles falam, inclusive, da questão das emendas do relator, como um avanço nessa direção, e dizem que, olha, isso aí é um golpe e já está acontecendo. Então, é um golpe, a mudança de regime seria um golpe e já está acontecendo. Tá. Então, então, eu queria falar aqui, principalmente para os nossos espectadores e para mim também, que não tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. A gente, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não curtem essa história do semi-parlamentarismo. Em algum momento da minha vida, até na época do plebiscito, quando era parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, eu já passei pelos três, para defender os três. Qual seria a grande mudança? Eu sei que, por exemplo, num cenário com um cara como o Bolsonaro, o semipresidencialismo seria praticamente, ele não governa e acabou. Do jeito como que ele não governou, né? Como ele tentou, exatamente, como foi difícil de governar. Mas quais são as vantagens e desvantagens? Dá uma geral, assim, não precisa se aprofundar muito. Conhecendo o Brasa, a gente vai ter o pior do parlamentarismo e o pior do presidencialismo. Ou o pior da monarquia, né? E o pior da monarquia, exatamente. Olha só, eu dei uma pesquisada rápida no Google aqui, eu achei aqui, olha, essa comissão foi feita, grupo de trabalho, tá? Em 17 de março de 2022, montado pelo Lira, e tem alguns participantes aqui, era o Temer, a Ellen Grace, que foi do STF. Atenção, olha essas coincidências, o Brasil é um país de coincidências fantásticas, né? Que foi que depois montou a área jurídica de compliance junto com os escritórios internacionais na Petrobras, na Lava Jato. Coincidências. Bom, vamos lá, algumas coincidências. O Bittencourt, Rodrigo Bittencourt, que é o cara que hoje está indicado pelo Gilmar lá nos direitos, né, internacionais, sei lá, enfim, na ONU, nesses órgãos da ONU. Aí tem uma galera que eu não conheço. Aí dos deputados tem o Van Hatten, que novo, né? É uma turma que eu não conheço, PP, PV, republicanos, galera desconhecida, e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que estava no União na época. Pior do parlamentarismo. Da monarquia. Pior da monarquia. E o Felipe Rigoni, que era aquele cara que tinha, acho que, deficiência, né, do visual. Tá, isso aí. Você pode falar cego, então depois não ganhou, não renovou o mandato. Mas você vê que essa nem viu o novo existe. mandato. Desculpa. Ainda bem que o Luigi tá aí pra me deixar. Toda vez que eu acho que eu patino no termo, o Luigi vem me salvar. Porque ele vira alvo, né? Esse negócio. Tô aqui, né? Quando você é carne pros lobos, qual a única solução que você tem? Jogar uma carne mais fresca, né? Sempre me salva, né? De ser cancelado. Vai lá. Entendeu? Cara, a grande maioria dos sistemas políticos na Europa, por exemplo, são todos parlamentaristas, mas aqui existe uma cultura parlamentar, né? Que a gente não tem no Brasil, de parlamentarismo real, né? Então aqui, por exemplo, os caras pedem moção, remove o primeiro-ministro. No Brasil isso vai acontecer a cada 15 dias. Sobe o governo, então tem que compor aliança. Eu acho que no final das contas seria... dentro da nossa cultura política hoje, de partidos, seria você dar, de fato, o controle do executivo para o centrão. Porque veja só, o Ebert fala isso com razão. Não é que os caras têm legitimidade, porque alguém vota neles, né? Claro. Mas, de fato, quem mandaria no governo seria o centrão, porque é quem consegue sempre compor maiores bancadas, né, ali, compor e botar os seus deputados. Existe uma diferença para mim que é uma coisa prévia. Na Europa, o sistema de escolha de candidatos ele é mais democrático no Brasil. No Brasil tem essa profissão do formador de chapa, né? Você tem que pedir bênção, implorar pro dono do partido, deixar você entrar.
né? O cara Não deixar tem você ser candidatura candidato. independente, né? Então, Exatamente. Tem... Eu acho que seria uma catástrofe no Brasil. A gente não tem maturidade institucional para trocar o regime ainda. Eu preferia investir num presidencialismo verdadeiro, realmente mais alterar a Constituição para ter um presidencialismo do que viver esse parlamentarismo fake que a gente vai viver, que no final das contas quem vai mandar o Centrão com o Judiciário. Deixa eu Minha botar uma impressão, pimenta só pra você não terminar esse assunto antes da gente continuar. Vai botar onde a pimenta? Precisa ver. Não vai ser refresco. No dos outros é refresco. O que você acha do Alexandre? Não, esse tipo de pimenta aqui, melhor deixa pra lá. A gente já não vive isso hoje. Isso já não é o que acontece. O Centrão já não anda. De qualquer jeito. A minha pergunta é, de um jeito ou de outro não acontece a mesma coisa? Qual seria a diferença de manter... Você está falando em fortalecer o presidencialismo, ou seja, alguma teria que alterar a mudança Constituição, teria ele falou, que ter. É isso? Então, olha só, a gente não vive um parlamentarismo real, né? A gente vive um sistema que hoje... a gente não vive nem o presidencialismo real, nem o parlamentarismo real. Isso. Então a gente vive um sequestro do presidente da República pelo parlamento. Isso há muito tempo e vem piorando. E pelo judiciário então, também, não? E pelo judiciário, claro. Nosso problema é que a gente não tem... Veja só, Trelli, para minha visão, há muito tempo a gente não tem maturidade institucional. Eu sempre falei para certas coisas. Por exemplo, sigilo bancário. Não existe no Brasil. Porra, vem uma operação, o cara quebra o seu sigilo, o juiz na manhã seguinte, você sabe dos dados do COAF pela imprensa. Quer dizer, a Receita Federal e o COAF entregam para a imprensa os seus dados. Então você sabe de informações pela imprensa. Não existe sigilo bancário no Brasil. Aí o cara fala assim, não, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. Cara, aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez nos Estados Unidos. Hoje na Europa até acontece mais. Né? Mas, porra, aqui no Brasil nós não temos maturidade institucional para certas coisas. Tipo de prisão preventiva. Pô, isso existe na Europa? Existe. Existe nos Estados Unidos? Existe. Pô, você vê os caras usando toda semana? Não. No Brasil é toda semana. E contra, empresário, político, primo. O cara se a gente tivesse bomba atômica, a gente teria usado dentro do Brasil contra brasileiro, entendeu? O problema é a maturidade. Então, assim, a gente tem um sequestro. O nosso maior problema é esse. A gente tem instituições que não se respeitam. Aquela ideia de autocontenção não existe. O Barroso fala de política, economia, os caras estão todos no jornal. Então, fala de comportamento, fala de tudo. É maturidade institucional, entendeu? Nós não temos. O parlamento virou uma bancada há muito tempo, uma bancada de negócios, entendeu? Tem 7 caras, 10 caras lá no máximo, 10% do parlamento, 50 caras, sei lá, que realmente vem a bola. O resto vai lá vender voto e comer biscoito. Você, entendeu? Tem uma... Você ia falar. Não, então, eu ia continuar o assunto, na verdade. O ponto é, beleza, tem essa questão de que o Centrão, ele já tem um certo controle, né? Ele vai ter mais, porque o Centrão é quem costuma tomar conta e compor as maiores bancadas, vai etc. oficializar, né, o controle. E mais, o Centrão é quem sabe operar a máquina, normalmente, e que tem maior domínio da máquina. Teve uma ocupação de vários postos, etc., pela esquerda com o passar dos anos, mas o Centrão, de uma maneira ou de outra, sempre dá um jeito de se sobrepor, né? E aí tem uma outra questão que é o seguinte, esses caras que são mais fisiológicos, que estão mais dentro do sistema, que estão mais dentro da máquina, eles estão todos muito, 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 muito velhos. Todos eles, tanto à esquerda quanto no Centrão. E as lideranças mais jovens, que aparecem, que não são muitas, são poucas, elas não têm tanto domínio assim dos caminhos, não só dos caminhos institucionais, como dos caminhos jurídicos, etc., eles não sabem operar aquilo direito. Veja, por exemplo, se um João Campos que tá entrando lá para as bandas lá de cima, se ele consegue ter o mesmo domínio que os antepassados dele tinham. Não. Entendeu? Então, não tem. De alguma maneira, muito, muito esquisita. Então, pode ser que com os problemas da maturidade institucional que a gente tem, etc., se isso acontece, a gente joga o poder nas mãos de um pessoal que não vai conseguir fazer nada daqui a pouco tempo. Né? Então, e aí isso pode ser positivo, tanto positivo quanto negativo. Por bem ou por mal, não vão fazer nada. É tipo jogar no tigrinho. Exato. Se bem que jogar igual no tigrinho não vai ficar. Exato. Esse é o ponto. Porque... Toda vez que pra mim é o seguinte, toda vez que a gente faz uma reforma, cara, tanto faz, seja tributária, por exemplo, reforma tributária, só um parênteses aqui, reforma tributária, se você conversar com tributaristas sérios, os caras falam que foi um absurdo, piorou. Então nós vamos conseguir ter os impostos mais, já tínhamos impostos altos, né? Nós vamos ter os mais caros do mundo. Então todo mundo fala assim, cara, não é possível que a gente fez isso. Então assim, toda vez que a gente fala em reforma no Brasil,
A verdade é que é para ficar mais distante da verdadeira representação do povo. Entendeu? Então, enquanto não tiver quase que uma refundação política, nós vamos viver isso. Então, eu vejo assim, o cara vai reformar para o semipresidencialismo. É só para contar uma mentira. Dizer assim, não, agora mudou e você vai ter um nível de representatividade maior. Não vai ter. Eu não acredito nisso. O brasileiro é um povo meio passivo, ele vai ficar mais esperançoso. Agora vai mudar. Porque mudança para ele é algo bom, né? Novidade e cada vez vai ficando pior, né? Toda vez que a gente acha que vai melhorar, piora. É o homem que acha que a quarta-feira é melhor que a terça só porque veio depois. Agora, e a imprensa, hein? Os caras abandonando o barco, Folha de São Paulo falando até do inominável. Que ventos são esses? É isso mesmo? Os caras fazendo aquilo que ele falou? Os caras, o projeto sempre foi meio esse, deixa o cara botar a cara ali e fazer um monte de bobagem para depois a gente bota o Alckmin lá, que é o nosso. Foi a minha tese no começo do programa. Então, foi que, justamente. Eu acho que tem esse movimento. Porque você vê Estadão, Folha. Exatamente. E ao mesmo tempo, né? Quer dizer, não é uma coisa que um tá falando, aí tem uma discussão, não sei o que. Não, assim, é uníssono. Vira a chave. E aí isso dá para desconfiar, né, cara? Mas você viu isso antes, assim? Você que não acompanha a política desde... Não, nunca vi. Desse nível. Nunca vi essa... nem a defesa absoluta de um governo, né? E nem... Era meio velada, né? Era velada, exatamente. Eu acho que a última vez que teve um apoio incondicional de governo na imprensa, que era um tremendo jornal, foi a Última Hora do Samuel Weiner, que quem bancava realmente era o Getúlio. Então o Getúlio foi lá, comprou um jornal para ele, falou assim, brinca de jornal aí, mas fala bem de mim. E ele assim o fez até porque ele acreditava nisso, ele era um idealista, né? Getulista, etc. E isso era muito escancarado. Agora você pega os outros jornais, os donos de jornais, mesmo o Roberto Marinho, né? O JB, o Chateau, tinha dentro do próprio conglomerado tinham visões diferentes, entendeu? Dentro dos diários associados tinha nego brigando lá, entendeu? Então eu nunca vi isso, eu nunca vi a qualidade da imprensa tão baixa, tão óbvia, de linguagem, tudo parece. Mas aí é o reflexo DCE, também, né? Parece discussão de DCE de qualquer lado, né? Exato. Até porque a gente nem tem uma imprensa... Você pega qualquer âncora de jornal do passado, não dá para comparar com esses caras que tem hoje, né? A gente não tinha propriamente âncoras, né? A gente tinha... mas apresentadores de jornais. O Cid Moreira não se atrevia a ficar falando, porque também não tinha Twitter, né? Porque essa ideia de âncora, nos Estados Unidos, por exemplo, o âncora era um cara que realmente ancorava o jornal com opiniões. Não, mas o Boris Casoy, por exemplo, nos anos 90, ele era um âncora. Sim. E era curioso justamente isso, por exemplo, você pegava a linha editorial da Globo, era diferente do SBT com o Casoy. Você queria uma opinião mais de esquerda, você ia para cultura, né? Que tinha a turma do Alberto Dines, lá que faziam... a parte da Band também. A Band era mais ou menos, A Band nunca foi... Assim, o Gazeta tinha aquele jornal com a Maria Lídia, não sei se você lembra? Sim. Ela tinha uma aparência de mais à direita, né? Mais à direita, era uma coisa mais... E aí você ficava nessa coisa. Hoje em dia não parece que todo mundo virou uma coisa só, todo mundo defendendo um ponto só, pensamento único, geral, e é isso, muda-se uma linha, todo mundo abraça essa linha. Cara, né? Esse movimento agora, para mim, é o que mais impressiona. Assim, de repente, de um dia para o outro, praticamente, os caras falaram, hora de dar pau no molusco. Vamos lá. Baixou o briefing. Baixou o briefing. Jan já tá trabalhando. Agora a Jan já tá... Até outro dia, falei com a Janja. Não sei o que. Agora a Jan já não presta mais. Tem uma coisa que existe mesmo. Existem aqueles veículos de imprensa que é a imprensa da imprensa. Né, que o cara posta um negócio lá e de repente você vê a mesma mensagem sendo replicada para todo mundo. As agências de notícias. Exato. Então... tem um pouco isso. Eu acho que parece bobo, mas eu acho que o grupo de Zap, se tiver um grupo de Zap com a galerinha, os cabeça, não duvido que tenha,
Os caras simplesmente ir lá conversar Felipe, e... Precisamos, eu não estou dizendo que é Mano. totalmente orgânico, mas que tem uma organicidade natural dessas novas meios de comunicação. Porque antes, pro Samuel Weiner falar com o cara do outro jornal, ou ele ligava, o cara tinha que estar na mesa, ou não tinha que ter... Agora o cara manda às 3 da manhã, quando o cara acorda já vê lá, entendeu? Não sei. Tem uma coisa que é o seguinte, no meio dos games, tinha uma lista de mailing, que não era grupo de zap, eles trocavam e-mails, que era o Game Journal Pros, em que eles coordenavam as narrativas e as coberturas entre eles. Então, teve até um caso que foi parar na ONU, que, surpreendentemente, que nós até cobrimos aqui, inclusive a primeira vez que nós falamos disso, era um programa você e o Arthur. Exato, em que eles, para defender lá uma rampeira e identitarismo e forçar... Go woke, go broke, Isso, exato. E forçar a indústria a adotar uma postura mais progressista, eles se aproveitaram do caso lá de uma mulher doida lá, que desenvolvia um jogo ruim e era progressista também, e eles se juntaram para fazer uma defesa dela e atacar o público consumidor deles. Então agora, se na indústria de tecnologia de videogame, nego faz articulação política entre veículos jornalísticos, imagina na política de verdade mesmo. Tá louco. Parece que tem uma orquestração aí. Que mais? Esperança? Eu não tenho dúvida que tem, porque eu até escrevi nesse diálogo que está sendo sexta-feira agora, né? Já, quer dizer, para quem está no domingo, já saiu na sexta-feira agora. Eu estava pesquisando umas coisas aqui e realmente achei o que se chamou de complexo industrial da censura, que é exatamente esse nível de um cruzamento bastante complexo, mas que existe, de informações entre jornais patrocinados por ONGs, etc., e que, usando várias estruturas, e que, de fato, eles tendem a criar um discurso único, entendeu? Enfim, eu só falei um pouco disso, vou falar mais em outros programas, porque é um tema bastante que está sendo explorado por vários países depois da questão do SID aí do Trump, né? Que mostrou vários desses patrocínios. Mas no caso da Globo, em particular, do desembarque aí da Globo, eu acho que tem duas questões. Uma é assim, tem uma questão que é grana. Então, basicamente, a Globo, ela trabalha da seguinte forma. Vou te apoiar, tá? Você faz o que você quiser aí. Mas vai custar tanto. Aí o cara recebeu, boletou. Chegou o Pix. O cara fez. Deu errado. A desaprovação, a insatisfação tá grande. Tem que entender a cabeça desses caras. Esses caras são parasitas. Então, ele falou assim, olha, bichão, eu te apoiei. Deu errado. Eu cobrei pelo apoio. Agora, para continuar apoiando, eu quero mais. Porque... tá ruim, entendeu? Então esses caras querem primeiro mais dinheiro, mas não é só mais dinheiro, é mais dinheiro e poder. Então o que acontece? Se o governo também não entrega aquilo que a Globo e certos grupos políticos querem, e a Globo faz parte de um grupo político, não acho que a Globo é só grana, ela é um grupo econômico, então, mas é um grupo político. Óbvio. Eu acho até... Eles não entregam ou começam a ver, por exemplo, que começa a surgir dentro do próprio PT do governo grupos que são opostos aos interesses da Globo, como é o caso aí da Janja, do Dirceu, de alguns caras do Mercadante, que esses caras não gostam e estão contra o projeto político da Globo, ele começa a desembarcar. Mas desembarcar não é que ele vai virar uma oposição, ele começa a pressionar o governo. Ele começa a pressionar o governo, recebendo do governo, pedindo mais dinheiro para o governo e pedindo mais poder. E isso é um pouco da estrutura do Centrão também. A gente tem que entender a Globo como um braço do Centrão, de certa maneira, entendeu? Então ela é um braço. Pô, não estou recebendo. Ela critica o Centrão, mas ela faz exatamente a mesma coisa, só que ela é um braço econômico, político, empresarial. Então, para mim o que acontece hoje com o Lula são essas duas coisas. Primeiro, eles apoiaram no início naquele contorcionismo que a gente fez milhões de vídeos, né? De coisa absurda, como fez agora do ovo, a história do ovo. Só que tá dizendo, cara, tá dando errado, então eu vou cobrar mais. E se eu não receber mais, né, para continuar te apoiando, eu vou bater, porque minha parte eu fiz. E esse é o primeiro ponto. E o segundo é poder. Eu também quero poder. Se você não me entregar certas coisas, eu não vou fazer. Por exemplo, acho que o cara, eu vi uma reportagem, uma notícia, não uma reportagem, uma notícia, que o cara que o Sidônio botou na EBC, por exemplo, pediu nada mais, nada menos de orçamento na EBC. R$1 bilhão. 1 bi para poder tocar a EBC.
entendeu? Esse dinheiro vai pra onde, cara? Esse dinheiro vai pra onde? Vai pra uma porção de gente tal, que tá dizendo, tá difícil apoiar, cara. Tá difícil botar a cara pra apoiar, entendeu? Então, preciso de mais gasolina. Eu vejo que é o seguinte, todo esse ponto, para mim, é questão da influência. O que a Globo quer é influência. Né? Acho que o dinheiro nem é tão necessário assim, porque a Globo tem um patrimônio ali. Talvez seja a única empresa que, se falir hoje, ela consegue bancar a falência dela. Porque ela não é só a parte de comunicação, né? Ela tem uma porrada de negócio. Eu acho que o negócio da Globo é justamente influência. E assim, o que eu acho que ela percebeu? Ela falou, cara, o governo... não tem governo, né? O carro tá sem motorista. Se a gente continuar apostando nisso, o povo tá vendo, né? Com o apoio que ela tá dando para ele, não vai dar certo. As pessoas vão perder, e a Globo vai perder mais influência ainda. A Globo tá tentando passar um projeto lá no Congresso. Toda hora eles mandam maquiado de uma outra forma, que é para tirar o poder dos streamings do YouTube, para ela mandar no negócio direto. Então eu acho que ela sacou, ela falou, cara, se a gente continuar apostando nesse governo, que esse governo não volta mais, a direita tá crescendo cada vez mais, eles vão perder todo tipo de influência, o pouco que eles ainda têm. Quer dizer, nos bastidores eu acho que eles têm muita influência, não sei se o Arthur tem concorda. muito mais influência no bastidor do que no povo hoje em dia, eu acho. Inclusive, você estava falando dessa questão da EBC, eu até lembrei uma coisa curiosa, que não está ligado diretamente à imprensa mainstream oficial, mas está ligado ao segundo escalão disso aí, que são aquelas páginas chapa branca da internet, aquelas páginas Brasil virais. 247. O pessoal da Mind, por exemplo. Né, os choqueiros da vida. Tinha muita gente na Mind que foi trabalhar na EBC, ou gente da EBC que foi pra Mind na época. Isso saiu nos documentos que vazaram. Então tinha um intercâmbio, tinha um ecossistema de comunicação digital ali. É o gabinete do amor, né? Exato. Que fazia essa defesa. E é curioso que agora, tá falando muito da imprensa que largou e tal, mas o próprio Felipe Neto, ele também tirou o cavalinho da chuva. Ele falou, galera, olha, eu me desgastei muito, eu tava aqui lutando, combatendo aqui uma coisa que eu acho muito errada. Ele não falou mais que eu tava combatendo o fascismo, deu uma atenuada na linguagem. Uma coisa que eu acho muito errada, não é uma coisa que é errada, que eu acho muito errada, combatemos. Agora eu vou voltar pro meu Minecraft, sabe? Porque assim, é melhor. Então ele tirou o pé mesmo do acelerador, só que continua sócio do ICL, tá naquela. Né? Então, tudo no sistemão aí. Tudo em aparência. E agora, só um parênteses que é o seguinte, a gente... É bom que aqui no Quinto Elemento, vou puxar o saco de nós mesmos, o que acontece é que a gente está sempre transitando entre a questão política do dia a dia, a agenda macro, a questão financeira e etc, etc. E a gente tem que se lembrar o seguinte, um dos caras aí que faz essa questão da chapa branca pró-governo, que tem até uma oposição, não é bem uma oposição, uma crítica construtiva ao governo, que quer ver o governo dar certo mesmo, é o Eduardo Moreira, lá do ICL, que é um sujeito do mercado financeiro, e que já disse com todas as letras que a maior ameaça na ascensão da direita internacional é um recuo da agenda verde, que é, na visão dele, uma mudança do eixo de poder financeiro. Então, a gente tem esse pessoal da agenda verde que, assim, não pulou completamente do barco, mas o negócio deles é o seguinte, eu não duvidaria que, por mais que ele tenha adotado a retórica esquerdista, histriônica, maluca, que se entrar um sujeito, por exemplo, como o Zema, como um candidato, como uma alternativa ao petismo, ele vai apoiar porque o Zema apoiou lá a agenda verde. Ser verde é ser de mercado, aquele negócio todo. Então Bom, tem esse movimento claro que já está escancarado, saiu na imprensa, da Faria Lima falando, não, vamos achar um cara que não seja o Bolsonaro, mas mesmo que seja meio assim à direita na cabeça deles, que seria o Zema. Isso não começou hoje, desculpa, Arthur, é que realmente a gente documentou isso aí, isso não começou hoje. Sim. Isso começou lá no meio do ano passado, no começo do meio pro ano passado, mais ou menos de maneira, como é que é? Quando a coisa acontece ao mesmo tempo, simultânea, mais ou menos de maneira simultânea e paralela ao que a explosão do Marçal, que é essa questão de um bolsonarismo admissível, um bolsonarismo permitido. Teve até aquela matéria que saiu na Folha, se não me engano,
de um sujeito que é um desses medalhões do mercado que postou isso aí. É um economista, eu esqueci quem é. Ou seja, o mercado que é o mercado lá, seja de direita, de esquerda, tanto faz. E eles colocaram, inclusive, falaram sobre essa questão de você admitir, o Pedro Doria falou em admitir pessoas da direita que, não sendo bolsonaristas, usam o palanque do bolsonarismo porque precisa de votos à direita e assim se consegue. Então, isso não é uma novidade. Eles não decidiram agora. Isso está sendo trabalhado há mais de anos. Fala aí, Arthur. Primeiro, Lucão, não precisa me pedir desculpa, veja bem, eu fui extremamente bem treinado aqui, porque eu tenho 3 mulheres em casa, né, 2 filhas e uma esposa, e eu estou acostumado no jantar a ser interrompido, não, a falar nos intervalos de respiração. Então eu tô naquele momento, e mesmo assim, imediatamente eu sou super julgado e dizendo que eu estou errado. Então eu tô super, aliás, por isso que as pessoas falam, eu critico você na rede social, não tem problema, porque em casa é assim. Eu tenho anos, são mais de 10 anos, toda noite falando nos intervalos, entendeu? E eu ouvindo que eu tô errado. Mas enfim, mas é o seguinte, então não precisa pedir desculpa. Eu botaria só um ponto que eu discordo nessa malandragem do cara do ICL, do Eduardo Moreira. Por quê? Porque uma coisa é quem exerce o poder e outra coisa é a forma. E a agenda do agenda ambientalista é uma agenda de um neoliberal globalista, tá? Que é exatamente, aí vem o teatro das tesouras, é a mesma, quando ele fala assim, não, se isso aqui a gente perder, vai ter uma troca desse poder, porque vai vir outra coisa, isso é pegadinha, porque aí vai vir um cara que vai dizer, eu sou essa direita liberal aí, que não é direita, né, mas eu sou liberal, Faria Lima e tal, e eu não apoio a agenda verde, aí você fala, então é outro eixo de poder, mudou tudo, não mudou não, é o mesmo cara, só é a forma de exercício de poder que é diferente, entendeu? O Lula virou um neoliberal. A grande crítica do PSOL é essa, que o Lula virou um neoliberal. Os bancos, quando saíram do comitê da Agenda Verde aqui, que a gente noticiou e tal, começaram a abandonar isso, eles abandonaram a forma de exercício de poder para buscar uma outra, mas os caras não querem largar o osso, entendeu? Claro. Tanto é que, por exemplo, falei sem querer fazer jabá, mas falei no Dia Economia dessa semana, escrevi no Twitter, que o cara que ganhou a eleição, na verdade foi escolhido o primeiro-ministro do CDU, que é o Merz, ele é um cara que do BlackRock. Ele foi, em 2016... Você diz na Alemanha? Do comitê, Na Alemanha. Na Alemanha. Ele foi o cara que, em 2016, ele era político, o pai dele era político do CDU, tá? Do partido lá da Angela Merkel. Ao contrário, inclusive, do que a esquerda brasileira noticiou, né? Falar, mas ele é partido da Angela Merkel. Ele era oposição, né? Eles brigavam dentro do partido, porque as pessoas brigam dentro do partido, né? Os jornais fingem que não, mas brigam. Tanto que o nome chama partido, né? Talvez isso é muito bom por isso, porque ele já nasce partido, né? Os caras brigam entre eles. O Partido Republicano nos Estados Unidos, o exemplo clássico recente. Partido pau canta. Então, e é por isso que não existe esse negócio, vamos dividir a direita. Todo partido já nasce partido. Então, assim, então o pai dele, o avô dele era apoiador do Bigodinho. O pai veio para o CDU, fez carreira, né, tentou inverter essa pauta, mas é contra Angela Merkel, e aí vem o cara. Em 2016, ele é convidado pelo BlackRock para fazer parte do comitê de supervisão, tá? Porque o BlackRock já sentia que havia um problema de fraude fiscal na Alemanha. Tanto que se você botar aí BlackRock Alemanha, bota no Google, você vai ver que em 2018, 2 anos depois, eles tiveram uma busca e apreensão dentro dos escritórios da BlackRock por causa de fraude fiscal na Alemanha. Então o Merz está lá nos comitês de supervisão, deve ter feito aqueles movimentos políticos que todo lugar faz, né? Mas dizem que não fazem, que é só no Brasil, né? Porque só tem corrupção no Brasil. Fez o maculelê e esse assunto meio que morreu e agora ele volta como primeiro-ministro. Ele é um cara do BlackRock. E ele é um cara que, por exemplo, diz que vai voltar para a energia nuclear contra a agenda verde. Entendeu? Então, aí o cara fala, então ele é direita. Não é não, continua sendo liberal e neoliberal, entendeu? Continua com a pauta do BlackRock. Então eu acho que isso foi uma malandragem do ICL e do Eduardo Moreira para tentar dizer o seguinte, se a agenda verde acabar, vai haver uma troca do eixo de poder. Não vai, continua sendo a mesma. Contrário, a mesma. Ele fala, se a agenda verde se efetivar,
nós mudaremos o eixo de poder para que aqui a nossa turma que pensa como a gente controle as coisas, continue no entendeu? poder. Mas continua, na verdade vai ser sempre os liberais. O Eduardo Moreira talvez, não sei se ele percebe ou não percebe, porque eu acho que às vezes a gente também é manipulado, né? Achar que todo mundo tem ideia do projeto político que participa, também não sei se é verdade. Eu mesmo não sei, eu mesmo sou agente russo sem saber. Eu também, nós descobrimos que era comunista pela internet, né? Alguém vazou, né? Quem vazou é ótimo. Alguém explicou pra gente, né? Que a gente era buguinista. Outro dia eu descobri que o Trump é agente da FSB também. Nem sabia que ele era parça. Vou mandar um e-mail pra ele, fala parça. Eita, Fala fiote. Tinha até o codinome, né? Casinov, não tinha uma maluquice dessa? Tem até isso é uma coisa impressionante, cara. Realmente, como se os Estados Unidos fosse deixar que um agente do FSB assumisse a presidência da República. Mas eles tentaram dar 2 tiros no cara. Pois é, mas o nível de loucura no Brasil é uma coisa impressionante. Mas enfim, mas a gente descobriu pela internet. Mas enfim, acho que ele nem sabe o projeto político que ele participa direito, ele acha que entende naquela manipulação, mas no final ele trabalha para os globalistas, velho. Hoje em dia o ECL trabalha para os globalistas, entendeu? Então assim, ele continua na agenda verde ou não, é a forma de exercício de poder, entendeu? O que é diferente de quem exerce. Só isso. Como toda a Só minha esquerda. observação é essa. Eu acho que toda a esquerda trabalha para o globalismo. Menos o companheiro Rui. Menos o Rui. Salvo o Ruizão. Ruizão realmente é tal. Da tropa. Ruizão da tropa. Mas o Eduardo Moreira, ele é engraçadinho, né? Que ele falou assim que o despertar de consciência dele foi quando ele conheceu a Rainha da Inglaterra. Ele conheceu a Rainha da Inglaterra e adquiriu consciência social. Não sei se a Rainha da Inglaterra promoveu alguma iniciação ali que transmitiu a gnose para ele, né? Mas ele aprendeu ali com a Rainha da Inglaterra. Sempre presuma a gnose. E aí ele fala assim, é muito engraçado quando ele fala da Tabata Amaral. Ele fala, a Tabata Amaral é uma pessoa que dá para conversar. Dá para conversar com a Tabata Amaral. Eu acho só que ela teve contato com as pessoas erradas. Ele não gosta do Lema, o Eduardo Moreira. Peraí, você tá imitando o Carioca, é isso? Eu tô imitando o Eduardo Moreira. Tá imitando mal. Ele tenta imitar qualquer coisa e dá errado. E não sei o quê. E aí ele entra. São muitas vozes na cabeça dele. Como seria? Posso te ajudar. Eu posso te ajudar a imitar Carioca. Você me dá umas aulas? Umas aulas? Fala aí. Então, workshop toda quinta-feira no Estúdio Quinto Elemento, aprenda a falar como carioca. E ele fala, a Tabata Amaral dá pra conversar, ela só teve contato com as pessoas erradas, mas ela tem uma mentalidade boa. Dá a impressão de que assim, ele tá ciente que tem gente que tá mais do lado dele, por assim dizer, né? E que tá mais dentro do lado dele, mas o lado dele é o lado dos globalistas, como é o lado de toda a esquerda. O que acontece é o seguinte, hoje é o neocolonialismo financeiro, não é mais de nação, né? É do dinheiro, é o dinheiro que manda, né? As nações hoje perderam força, são esses caras, os caras da BlackRock, os bilionários Bill Gates da vida, esses caras que estão comandando o jogo e transformando o resto do mundo, deixando a esquerda trabalhar no identitarismo, nessas coisas. Por quê? Porque você destrói toda a cadeia familiar, entendeu? E como ele fala? Que é o que constrói a base da sociedade, é a família, no fim das contas. Né? É o menor núcleo que vai ampliando o caminho. Então, para eles é fácil. Então, o cara falar que está defendendo isso, que fala com a Tabata Amaral, eu estou falando a mesma linguagem de qualquer um aí. Para mim, não vejo grande diferença. Ele pode até achar que não. Mas... Ele pode achar que não. Ele acha que ele está fazendo micro... Mas isso se um parênteses nada a ver assim, mas isso se reflete muito na arquitetura, né? Você falou que hoje o dinheiro, né? As grandes conglomerados mandam, né? O globalismo é um exemplo disso, né? É um poder central mundial que a maioria é bilionário, metacapitalista, não sei o quê. E aí você vê nas cidades, né, que Idade Média são as catedrais enormes. As catedrais, cara, e aqui em São Paulo, você vai passando pelos lugares. Eu tava passando com meus filhos pela Marginal, eu falei, cara, esses prédios aqui, aqueles, tudo envidraçado, assim. Os caixotes de espelho. Eu falava,
lembrei, eu falei, quando eu mudei pra cá, nem faz tanto tempo, assim, não tinha nada disso. Aliás, não faz 10 anos, a Marginal tinha uma vista completamente diferente. Era até pior, porque estava mais mal cuidado e tal, mas essa coisa dos prédios comerciais, na Rebouças, assim... Então, são quarteirões indo pro chão lá. Aqui na Rebouças, exatamente, cara, quarteirões inteiros, coisas que estavam lá há anos, desde que eu mudei pra cá. Então, assim, é muito louco como isso se reflete quando a gente fala em cultura. Isso se reflete na vida inteira, né? Então, hoje é um mundo realmente que está centrado e na arquitetura, nisso, né? Principalmente esses novos empreendimentos comerciais e tal, eles emulam Nova York, né? O tempo todo, assim, aquela cara de Nova York cafona. Assim, não é a Nova York original, não é a Nova York Art Deco. Aí, essa história também eu queria pontuar aqui, dessas brigas internas, porque eu imagino que o ICL teve até uma treta, eu não lembro agora se é isso, você vai me corrigir. O ICL é contra esse movimento da Globo de censurar os streamings, porque afinal de contas, né? Porque ele quer ser ele mesmo a Globo. Ele quer ser a Globo, exatamente. Assim como nós. Exato. Então, assim, quer dizer, só que a Globo honesta, né? Diferente disso. Mas essa questão tudo isso que a gente está falando serve tanto para os globalistas quanto para a esquerda, para o PT, né? Que hoje é globalista. A censura é uma coisa muito cara a eles hoje. Porque, tanto é que o Lula agora, dia 26, ontem, fez uma reunião, pelo que eu vi aqui, não sei se está correta essa informação, mas uma reunião com um monte de... O Boric, uma reunião virtual para conversar sobre a desinformação. Cara, esse papo de desinformação tá ganhando tração, mesmo que todo mundo já tenha percebido, tá ganhando tração porque os caras não querem nem saber o que você pensa. Se eles tiverem o poder de instituir isso, mesmo que o mundo inteiro esteja contra, eles vão botar, porque é vital para eles que gente como a gente não esteja falando o que pensa e mostrando que o rei está nu. No final das contas, é como se tivesse uma fonte de água podre. Tem uma fonte de água podre, e essa água podre, ela chega na casa de todo mundo. Esses caras estão brigando o ICL com a Globo, não sei o quê, não é pra substituir a fonte, pra limpar a água dela, é pra ver quem vai ser o operador do cano. Que distribui a água. É isso. E é isso. Então agora vamos falar de futuro. Vocês acham que existe alguma esperança? A gente viu mudanças que eu não sei vocês, mas eu não esperava. Geopolítica. Nos últimos meses, né? Você imagina o que seria o mundo hoje se o Trump não tivesse virado a cabeça naquele microsegundo? Então a mão de Deus está no comando ainda, né? A gente acredita nisso, mas tem hora que você vê isso ao vivo e em cores em 4K, como a gente viu nessa história do Trump. Porque sem Trump o mundo seria absolutamente outro. É o que ele mudou. E assim, às vezes até de um jeito você fala, caraca, o cara tá indo, né? Eu não sei se isso vai acontecer mesmo, mas já estão falando em liberar arquivo do JFK, arquivo do maluco que se matou, não, que alguém se auto-mataram ele. O Epstein. O Epstein. Que suicidaram ele. Exatamente. A gente tem uma reviravolta que nem as melhores, né, os melhores prognósticos imaginariam em alguns aspectos, em outros não, mas vocês têm esperança com o Brasil? Essa é a pergunta. Eu não sei. Eu vejo dois pontos aí no caso do Trump específico. Um ponto é esse, ele realmente, o eixo de poder, aí sim, dependendo do projeto dele, ele está transformando, ele está tentando tirar esse eixo de poder dessa elite bilionária que tem um projeto específico, esse projeto meio de neomalthusiano. Isso está se refletindo aqui. Agora, eu não sei qual é o projeto dele. Esse é o segundo ponto. O segundo passo que eu acho que é o mais complicado, entendeu? Você fala, nossa, o Trump é maravilhoso. Não, cara, não tem como. O que ele está fazendo agora talvez seja justamente isso, tentar substituir essa elite política absolutamente, como é que eu vou dizer, Kamala Harris, né, lunática, uma esquerda lunática, um grupo lunático, não só a esquerda, né? Sim, aquela ideia desses globalistas. E o Harari. Exato, entendeu? Isso é extrema esquerda. Então, extrema fala, isso, viu, o pessoal? Trump é maravilhoso? Não, mas é aquele velho ponto. Mas peraí, comparação com a Kamala Harris, aquela coisa. Agora, ele junto com o Musk, junto com outros caras, aí o Bezos agora também parece que entrou no barco. Sim.
é uma galera também muito cheia de dinheiro que talvez não esteja assim tão interessada em ver o mundo. Eles têm um projeto tecnocrático também. Eles também têm um projeto tecnocrático. Exato. Mas, por exemplo, é uma tecnocracia anti-malthusiana. Talvez menos burra, né? Porque você fala, cara, deixa esse povo pelo menos viver bem aí, a gente consegue segurar nossas pontas aqui, pô. O que vai no coração dos caras eu não sei, mas eu acho possível que pessoas realmente queiram o bem dos outros, sabe? Eu acho que existe essa possibilidade. Pode não ser. Eu acho que a possibilidade maior até é que não seja, no caso. Essa mesmo essa aproximação dele com o cara da Rússia, com o Putin, é estranha, entendeu? O Olavo falava lá, os dois vão segurar o negócio e vão coisar. Então, mas é estranho não sei se eu posso criticar isso também, porque vai porque depois você vai receber o memorando do Dugin. Mas é estranho. Mas é estranho num nível ideológico, mas não é estranho num nível estratégico. Então, e o Trump é um cara pragmático, vamos estrategicamente querer parar eu até diria que até diria que essa doutrina Kissinger aí, que é do Kissinger, né? Ele sempre falou isso, na verdade, de usar essa diplomacia trilateral. Então, se ele tem dois caras que estão se unindo, ele tenta romper os dois, fazendo acordo com um e puxando pro outro, né? Começa a botar um contra o outro. Sempre foi a doutrina do jeitão do Kissinger fazer diplomacia. Eu só voltaria a um ponto aí do Trielli, quando ele fala assim que ele virou a cabeça, né, e teve a mão de Deus na história, lembrando a história de Jonas, né, quando ele tenta ir para Nínive, ele não quer ir para Nínive, e aí ele vai para direção contrária que Deus mandou, e aí ele chega lá no porto, quando ele chega no porto tem exatamente um navio saindo naquele minuto para ir para a direção contrária ao que Deus mandou, né? Então, assim, e aí foi uma das lições que a gente tira disso, é cuidado, que aliás, a gente sempre fala isso, não vamos dizer muito cedo, né? Cuidado para não dizer muito cedo que uma coisa é de Deus ou não é de Deus, calma. Porque nem toda oportunidade vem de Deus, nem todo problema vem do diabo. Então, cuidado, calma. Calma. Bom, mas você há de concordar comigo que Deus está no comando. Sempre, de um jeito até porque tá no comando. Até os problemas. Você falou, Deus está no comando ainda, né? Eu tiraria esse ainda. Agora ainda. Falei, não falei. Não, até Kamala Harris estava no comando. Veja bem, cuidado, esse é o problema. Até Kamala Harris Deus autorizou. Mas eu acho que o que o Trump faz a diferença no Trump, para mim, de tudo isso, é que a gente pode falar sobre geopolítica, que ele está alterando os temas de diplomacia, que ele hoje ele mandou uma frase, ele mandou algumas frases importantes, daquele jeitão dele. Ele falou assim, a União Europeia foi feita para acabar com os Estados Unidos. Ele está falando para ferrar os Estados Unidos. Ele está falando da CIA, né, do neoliberalismo. Sim, então ele está falando que ele quer acabar com a União Europeia, mesmo com uma coisa que a gente já falou de economia. Ele está no plano dele acabar com a União Europeia, com essa zona do euro, né, e deixar os países independentes. Mas ele falou de revolução de IA, ele usou esse tema. Quem não quiser participar, quem quiser participar da revolução, veja, a palavra... Então tem algumas coisas que são importantes, que desde a Revolução Industrial, a Revolução de IA, tem consequências econômicas, diplomáticas, mas para mim, Arthur, eu resumiria com uma questão muito simples, usando até um poema que agora não me lembro de quem é, o Carlão deve saber e o Luigi bem melhor do que eu, que o cara fala assim, se não fosse o suspiro, nós morreríamos asfixiados, né? O Trump deixou a vida mais respirável, entendeu? O Trump deixou a vida mais respirável, porque aquela parada do oquismo, do controle, cara, desse globalismo, das redes, tava muito irrespirável. Exato. Então ele deu a possibilidade de você respirar e falar assim, cara, voltamos a respirar, entendeu? Não sei se por muito tempo, mas pelo menos voltou a respirar, tornou a vida mais suave, cara, mais leve, entendeu? Minha percepção é que é um cara ficou melhor. Cresceu com as oportunidades dos Estados Unidos, o cara faliu 10 vezes, ficou bilionário 10 vezes, então é um cara que sabe que assim, o que os Estados Unidos enquanto, para eles, né, não pro, essa ideia de que, cara, do nada você consegue fazer fortuna, criar o que você quiser, acho que para ele é uma visão muito importante como empresário, que ele sempre foi, é a terra da oportunidade, enfim, ele estava percebendo que esse mundo woke ia destruir a base americana, né, os Estados Unidos iam se enfraquecer pra cacete, a China ia dominar tudo, porque você pega até essas coisas que ele fala, que você falou desses discursos dele, ele falou, não, o canal do Panamá vai ser canal não sei do que. Ele não tá ele tá jogando com a China, ele tá falando direto pra China, porque a China quer pegar lá o porto de Taiwan lá pra transformar só deles. Tá bom, você pegar lá, eu pego esse.
Vamos ver quem vai fazer mais negócio. Eu não sei se eu já falei. Fala. É isso. Então ele joga a temperatura lá em cima para ver como os outros recebem isso. Então o Trump é a figura talvez mais interessante que tenha surgido nos últimos anos aí, né? Dentro dessa política. Exato. Mas está mudando a história. Eu escrevi em 94, quando eu estava fazendo uma coisa de escola, uma redação de escola. Um negócio que na época eu nem sabia o que eu estava falando, mas que estava começando nas escolas, olha só, a falar assim, não, porque a China é legal. Eu lembro de um professor falar assim, não, o mal matou muita gente, mas pô, foi por uma boa causa, não sei, uma professora de geografia, né? Eu falei, e muita gente na época, eu nem sabia a dimensão do muita gente. Pra mim era muita gente, 12 pessoas, sei lá. Depois que eu fui ver que era muita gente mesmo. Mas assim, por casa. E aí na época eu falei, pô, cara, a gente tá com medo a gente reclama muito do imperialismo americano e tal, mas vocês precisam ver quando for o imperialismo chinês. Vocês estão achando legal, mas eu acho que lá o negócio é meio... E nenhum imperialismo é legal. A gente viu o wokeismo aí como resultado de um imperialismo americano que ninguém quer. Aliás, nem os americanos, pelo jeito. Tanto é que votaram no Trump. Então, assim, a gente sempre tem uma visão das coisas, assim, de que, agora acabou... Esse era o meu ponto no começo, da virada na cabeça, assim. Pô, acabou a esperança, porque a gente tá falando do Brasil aqui. Nossa, a gente tem 2 anos aí de comer capim, não sei o que, vai ser difícil, não sei o que. Beleza, vai ser mesmo. E já passamos por momentos difíceis no Brasil, então nem se conta. Mas eu acho assim, a gente nunca sabe, sempre tem às vezes... Kassab, cuidado. Nunca sabe, o caçabista, o direito a Kassab. A gente sabia que tinha uma mensagem subliminar, seu caçabista. Mas aliás, por que não usaram esse slogan? Já usaram? Kassab sabe. Pô, não, a gente sugeriu, sabia? O Sabará saberá. Como assim? Você tem contato com o Kassab? Não, era um cara que tava... Caraca, gente, essa empregando é foda. É isso aí, Arthur. Eu não sugeri nada, não. O Arthur falou bem. Era um cara que tava fazendo... Carne fresca. Quando ele foi candidato a prefeito, eu conheci um cara que estava trabalhando em campanha eleitoral. De jingle e tal, o que a Panela fazia, não com políticos. E aí eu falei, porra, eu já tenho uma marchinha pronta. Kassab sabe, conhece bem. Mas ainda cantar do jeito que ele fala. Kassab sabe. Bom, de um jeito ou de outro... Eu tô vendo, eu tô de olho nessas mensagens subliminares de vocês, fazendo propaganda para outras pessoas, tá? E defendendo aí Kassabs, etc. Eu tô de olho nisso. Tô defendendo nada, vagabundo. Tá defendendo, eu sou caçabista. Eu só não entendo do quem vocês estão falando, mas tá tudo bem. Cara, chega que eu tô ficando Putin. Mas a grande questão é que a gente não sabe, tem que continuar as orações. As orações estão sendo atendidas, pelo menos aparentemente. Muita coisa mudou no Brasil, eu não vou também entrar em detalhes, porque a gente não é burro, mas... E a gente não sabe, né, cara? Continuar rezando, vivendo a sua vida. Esperança sempre, né? A gente tem que ter. É uma obrigação do cristão. Agora, na pauta não tinha um negócio de orgulho brasileiro e tal? Não tinha. É outro. Presta atenção no grupo. Então, a gente não sabe, né? Até porque o futuro está por Yarvin. Não. Chega. Parou. Encerramos. Tem que saber a hora. Depois dessa, pelo menos assim. Acho que esgotamos o assunto nessa frase. Arthur, dê o seu tchauzinho. Dá o tchau aí. Pô, eu tô morrendo de fome também. Eu tô 3 horas à frente. Eu tô mordendo o dedo aqui. Então, mas enfim. Fala aí. Então é isso. Tchau. O Víncia. Você não tem esperança, não quer dar um... O Víncia. Você não quer dar um... Haroshavadinha. Eita ferro. Qual o corte? Você já falou mais do que podia. Não, chega. Outro trocadilho, não, porque a gente tem que trampar. Chega, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Assistam no nosso canal. Agora eu vou fazer outra coisa pro editor colocar aqui na frente, tá, editor? Não, mas antes aí tem uns que perdem e tem um que vence, né? Não, chega, porra, chega. Não. Tchau. Pô, essa eu demorei pra entender. Foi tão ruim que eu demorei pra entender. Foi muito. Tchau. Antes que o Lucas faça outro trocadilho. Tipo Teletubby. Tchau.